você ligado aqui no SL Tutoriais. Eu sou Sebastião Lúcio e nessa aula, pessoal, nós vamos para o nosso segundo sistema de touch, né? Nessa aula, pessoal, a gente vai aprender a mover os objetos pela tela do nosso aparelho Android. Pessoal, se possível, já deixe seu like aí, não deixe para o final do vídeo. Se puder, se inscreva no canal também e bora lá então, pessoal. Aqui eu já tenho o mesmo projeto que a gente abriu na última aula. Basicamente aqui eu criei uma pasta Scenes, né? Aqui está a cena da última aula, né? Que a gente construiu o nosso primeiro sistema de touch. E aqui eu construí uma outra cena especificamente para essa aula. Então a cena vazia, né? A gente tem a main camera aqui. Então bora lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Game Object, 2D Object e Sprite. Ele vai criar um sprite vazio aqui pra gente. A gente vai aqui em Sprite Render. Lembrando que aqui na nossa pasta Sprites eu já tenho algumas figuras aqui. Então a gente vai aqui em New Sprite. Vou dar o primeiro nome dele de Background. Ops. Background. Onde está Sprite? A gente vem nessa rodando aqui. Vamos escolher essa imagem aqui que eu já predefini antes. Ok. Posso clicar aqui em Background. E aqui tem esses círculos, né? De apoio. Eu posso ir arrastando aqui até preencher toda a tela. Beleza, pessoal? Nós vamos criar aqui um objeto, né? Que vai ser o objeto que a gente vai mover pela tela. Então, eu posso vir aqui em Game Object. Nesse caso, esse objeto vai ser um Android, né? Android. Eu posso vir aqui em IC Launcher, arrastar ele para dentro desse objeto aqui, Android. Vocês já podem ver, eu tenho um Android aqui na tela. Posso clicar aqui duas vezes para que ensine ele focar no nosso Android. A gente pode vir aqui em Add Component, Physics 2D ou Physics 2D, e vamos adicionar um Rigid Body. Aqui nesse Rigid Body a gente pode dar um Freeze Rotation para o Android não ficar rotacionando aqui na tela, caso ele entre em colisão com outro objeto. E aqui, pessoal, em Gravity Scale a gente vai setar como 0, ou seja, esse Android eu não quero que ele caia aqui na tela, eu quero que ele fique estático. Por isso eu deixo o Gravity Scale como 0. A gente vai add componente, Physics 2D, e vamos adicionar também um Box Collider. Eu posso vir aqui em IC Launcher, setar aqui o Position X como 0, Position Y também como 0. Clico aqui em Android. Posso diminuir também um pouco esse Box Collider. Aqui em Size eu posso diminuir em X, arrastando aqui o mouse. E posso reduzir em Y também. Perfeito. A gente aqui tem um Android. Nós agora, pessoal, vamos criar 3 cópias desse Android para a gente estar manipulando pela tela. Eu posso clicar aqui e dar Ctrl D, Ctrl D. Venho nessa âncora do Unity e arrasto um pouco para o lado. Posso dar outro Ctrl D. Também arrasto ele para o lado de cá. Agora a gente tem 3 Androids aqui. Agora, pessoal, a gente vai criar o script que vai controlar o drag aqui desses Androids pela tela. Para isso a gente vai em Scripts. Eu já tenho esse script aqui. Na verdade eu vou criar agora, né? Botão direito. Create. C# Script. Vou dar o nome desse script de Android Controller. E vamos começar a editar esse script. Eu vou clicar aqui 2 vezes para ele abrir o Mono Develop. Bom, pessoal, o Unity abriu aqui o nosso Mono Develop. E aqui está o nosso script, né? Script esse que vai controlar a movimentação do Android pela tela. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar as nossas variáveis. A primeira variável que eu vou criar, pessoal, aqui em cima do método Start, vai ser a Focus Object, né? Do tipo Game Object, que vai guardar o objeto que está sendo foco do touch, né? No caso, o objeto que o usuário está dando touch. Inicialmente ela recebe null. A segunda variável que a gente vai criar, pessoal, é a Marked Streets, né? Do tipo float e também pública.
que vai representar o quão longe o usuário ou o quão perto o usuário vai poder dar touch no objeto. Vai ser basicamente um raio de alcance onde o usuário pode dar touch e pode estar esse touch pode estar sendo reconhecido como próximo ao objeto ou em cima do objeto. Então, aqui a gente dá um raio de 0.5f. Teremos também uma terceira variável do tipo float, chamada MarkStreetSQR, né? O que é esse QR? Seria tipo, a gente aqui está calculando a raiz quadrada, né? Que a gente pode entender como um círculo também em volta do objeto. Então, a gente vai ter aí um círculo e um raio em volta um raio, né, de alcance do dedo do usuário até o objeto. Vocês vão entender mais à frente. E por último, pessoal, a gente vai ter a variável do tipo vector tree chamada world point, que a gente também usou na última aula, que vai ser a variável que vai converter as coordenadas do usuário na tela de touch para as coordenadas do mundo do jogo, né? Que seria, nesse caso, coordenadas onde x varia infinitamente e y também varia infinitamente, no caso do mundo do jogo, né? Aqui, pessoal, no método start, MaxStreetSQR vai receber o quadrado da variável MaxStreet. Então, a gente vai fazer 0.5 vezes 0.5. Por que esse quadrado? Porque a gente teremos assim um círculo em volta de todo o objeto. Teríamos assim um raio de alcance, né? Um círculo. Se o usuário clicou dentro do círculo em volta do objeto, significa que ele está teoricamente encostando no objeto, né? Então, e esse 0.5 define o alcance ou o tamanho do raio desse círculo em volta do objeto. Aqui, pessoal, no método update, como ele é atualizado a cada frame do jogo, a gente também pode declarar esse MaxStreet como sendo quadrado. Na verdade, a gente pode declarar o MaxStreet SQR como sendo quadrado de MaxStreet também, já que o start ele executa uma vez e o update ele roda durante todo o jogo. Então, basicamente, a gente está fazendo a mesma coisa daqui de cima. Agora, pessoal, cada vez que o usuário der touch, a gente vai ter o seguinte teste. If input.getButton fire 1, o que significa isso? Se o usuário deu touch, eu ativo o nosso método dragging. Caso contrário, else, o Focus Object volta para null, significa que o usuário não está dando touch. Esse drag é um método que a gente vai criar. Eu vou criar ele aqui embaixo, e ele vai chamar void dragging. Posso abrir e fechar parênteses. E aqui dentro a gente vai construir a nossa lógica da movimentação desse objeto. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é converter as coordenadas do mouse, né, ou do touch do usuário que ele está dando na tela, em coordenadas do nosso mundo. Então, o world point recebe camera.main.screenWorldPoint input.mousePosition. Então, aqui é uma conversão das coordenadas do mouse na tela para as coordenadas do mundo do jogo, né? Então aqui basicamente é um vector tree, né? A coordenada x, y, z. Lembrando aqui, pessoal, que a coordenada worldPoint.z é igual a zero, é desnecessária, já que se trata de um game 2D. Nós vamos criar também, pessoal, uma variável do tipo vector2 chamada obj2mouse, que ela vai receber exatamente o ponto em que o usuário clicou, convertido já em coordenadas do mundo, menos o transform.position, né? Menos menos a minha posição. Essa diferença menos a posição do objeto associado a esse script, desculpe. Então, esse obj2mouse recebe justamente essa distância, né? Que seria a distância entre onde o usuário clicou e onde o objeto associado a esse script está. Então, pessoal, dando continuidade, a gente vai fazer o seguinte teste. If obj2mouse, né? Obj2mouse, lembrando que guarda a distância onde o usuário deu touch e onde esse objeto associado a esse script está, onde o nosso Android está. Se essa distância aqui é convertida aqui para SQR magnitude, né? Aqui diz que retorna, né? O quadrado do tamanho do vetor, né? Ou seja, ele vai retornar o círculo em volta aqui, o círculo construído pela distância entre onde o usuário deu touch e onde o nosso objeto está. For menor que o MaxStreet SQR, né, que seria um círculo invisível em torno do nosso objeto. Basicamente, se o usuário está dando touch dentro desse círculo em volta do objeto, basicamente é o que esse if está testando,
eu vou considerar que o usuário está dando toast no nosso objeto. A gente pode dar um debug.log, né, que o usuário tocou no objeto. Eu imprimo aqui toast_in, concatenado com o nome do objeto associado a esse script. A variável focus_obj vai receber esse objeto, então ela deixa de ser null para guardar o nosso objeto associado a esse script. Então, pessoal, em seguida a gente usa esse seguinte teste: if focus_object, ou seja, significa que o usuário deu toast no nosso objeto, né? Então focus_obj é diferente de null. O transform.position desse objeto, né, que é associado a esse script, no caso o Android, recebe as coordenadas de onde o usuário está dando toast aqui na tela, né, no caso já convertido para coordenadas do mundo. Então, o nosso objeto vai acompanhar onde o usuário der toast, enquanto ele estiver clicando na tela, né, ou dando toast. Vou dar um Ctrl S. Então, pessoal, eu vou associar esse script Android Controller a cada um desses Androids aqui. Então, posso clicar aqui, segurando o Shift, clicar em Android Controller e arrastar para esses objetos. Deixa eu ver. Ok. Já veio aqui, cada um recebeu o seu. Esse aqui não recebeu. Eu posso vir em Add Component. Também, outro jeito. Scripts. E escolher aqui Android Controller. Ok. Ele recebeu aqui. Também posso dar drag e drop nesse terceiro. Então, cada Android aqui recebeu o seu script. Eu vou dar um Ctrl S para salvar e vamos testar aqui no Unity, pessoal, para ver se está funcionando esse nosso script. Então aqui, pessoal, a gente tem um Android, né? Então eu posso clicar aqui, ó, ele não reconhece. Posso clicar aqui também. Agora, se eu clicar aqui, ó, no nosso Android, observem que ele acompanha as coordenadas do nosso mouse. Então eu posso arrastar aqui para onde eu quiser, ele vem e acompanha. Pessoal, talvez não tenha ficado claro esse lance aí dessa distância aqui, né? Esse Object to Mouse. Eu falei tanto de círculo, então eu vou fazer um hack aqui para vocês verem como funciona esse círculo aqui de colisão, né? Não seria um círculo de colisão, mas seria um círculo em volta do objeto. Eu tenho um script aqui, né, para criar um círculo, para vocês verem esse círculo. Isso aqui não precisa se preocupar, não tem nada a ver com toast. Então, basicamente, eu tenho aqui um método chamado debug, draw polygon. Basicamente, ele vai desenhar um círculo do tamanho desse Maxstitch SQR. Basicamente, para vocês verem como funciona, né? Então, aqui eu tenho esse método pronto já, né? Não vou explicar muito ele. Aqui embaixo eu vou declarar esse método, basicamente para vocês verem esse círculo de colisão. Então tá aqui, debug draw com polygon, depois vocês deem uma olhada, eu vou dar um Ctrl S. Aqui eu vou desmarcar Maximize on Play, porque esse círculo só vai aparecer aqui na scene, esse círculo não aparece em game. Então aqui, pessoal, eu vou dar um Play. Vocês vão ver esse círculo aqui que vai ser construído justamente por esse Maxstitch SQR, que vai ser o círculo que vai delimitar onde eu posso reconhecer o toast, até onde eu não vou conseguir reconhecer esse toast. Como vocês podem ver, ó, é justamente esse círculo aqui. Se o usuário clicar dentro desse círculo, ou seja, isso vai ser medido por esse Object to Mouse, né? A gente vai calcular a distância de onde eu estou clicando. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele não vai reconhecer, mas se essa distância for menor do que o raio do círculo, no caso, esse teste aqui, ó, Object to Mouse SQR for menor, essa distância onde o usuário clicou for menor que a distância menor do que o raio que eu estabeleci para esse círculo aqui, ó, em volta do objeto, ele move o objeto, no caso, aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E nas próximas aulas, pessoal, a gente vai ver como fazer o toast para jogos 3D, né? Como fazer o toast em jogos 3D. Então, não deixem de se inscrever no canal. Um grande abraço e